que vai explicar para a gente o imbróglio que acontece agora na política do Rio de Janeiro com a cassação do governador Cláudio Castro. É quase que o resumo do nosso Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro. Realmente a situação é muito difícil, já estava um pouco se desenhando dessa maneira. Ontem, com a cassação de Cláudio Castro, numa derrota no Tribunal Superior Eleitoral, aliás, não só dele, né, era a chapa, realmente tinha ali naquele fundamento do caso, você tinha realmente dados probatórios pesados contra a chapa de Cláudio Castro, do vice Thiago Pampolha, esse já saiu, já foi para o Tribunal de Contas, e do Rodrigo Bacelar, que já estava acusado lá e preso em domiciliar no Rio de Janeiro, envolvido com aquelas acusações com aquele deputado do Comando Vermelho TH Joias, agora ele também está cassado junto. Essa ação, para você entender, foi uma ação referente a 2022, quando lá atrás milhares de cargos foram criados, seriam funcionários fantasmas que recebiam, inclusive, muitas vezes na boca do caixa e que estavam, na verdade, trabalhando de cabo eleitoral. Então, por isso foi para a Justiça Eleitoral. Ele ganhou num placar apertado no Rio, ele, governador Cláudio Castro, a chapa, isso foi com recurso do Ministério Público Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral e eles perderam com a boa vantagem e último voto da ministra Carmen Lúcia, que fez de tudo para votar antes de sair da presidência do TSE e conseguiu fazer essa votação e essa derrota, inclusive mandando um recado muito duro com relação aos governantes do Rio de Janeiro. E aí, essa chapa está cassada. Aí, nesse momento, olha o que acontece. O governador, que já tinha se afastado, porque sabia que isso ia acontecer, ele queria se lançar ao Senado. Nesse momento, ele não pode se lançar ao Senado. Então, você tem uma outra discussão, inclusive, de quem vai para essa vaga de Senado pelo PL, pela direita no Rio de Janeiro. Se nada mudar, ele disse que vai recorrer dessa decisão. Por outro lado, Rodrigo Bacelar, que estava ali afastado, ele agora passa a ser cassado. Então nós temos duas questões no Rio de Janeiro nesse momento. Nós não temos presidente da Assembleia Legislativa, a Assembleia vai ter que convocar uma eleição para a presidência da Assembleia e, com relação ao governo do Estado, como o governador foi cassado e o vice, que também seria cassado, mas já estava no Tribunal de Contas do Estado, você não tem ninguém ali para assumir e o presidente da Assembleia Legislativa também nessa situação que eu acabei de explicar, o que ocorre nesse momento é que o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, desembargador, assumiu o governo e ele tem agora, provavelmente até amanhã, diante da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, para convocar uma eleição indireta na Assembleia Legislativa, para que nós tenhamos um governador que eles chamam de um mandato tampão. E aí qual é a questão que agora, para o mandato tampão, para escolher quem será o governador, que se impõe? A tentativa da direita, do governador Cláudio Castro, do Flávio Bolsonaro, era tentar emplacar Douglas Ruas. Douglas Ruas é alguém egresso da Polícia Militar, virou deputado, é filho do prefeito de São Gonçalo, que é um importante colégio eleitoral, e já foi escolhido por Flávio Bolsonaro para ser o candidato do PL, rival de Eduardo Paes. Só que a decisão do Fux foi: só pode concorrer a esse mandato tampão quem já tiver desincompatibilizado da máquina há 6 meses. Como acontece na eleição, Pedro, na eleição direta. Você vê que agora o Cláudio Humberto acompanha muito isso. Quando chegar agora nos próximos dias, semanas, você está vendo todo mundo saindo dos cargos, porque você tem que ficar 6 meses longe da máquina. 4 de abril. Então o Fux disse, tá bom, a gente pode ter aí a eleição, mas só se alguém saiu da máquina há 6 meses, ou 6 meses antes da eleição. O que não é o caso do Douglas Ruas, porque ele estava secretário do Estado. Não é o caso do Nicola Mittioni, que também era uma outra tentativa deles, que era secretário da Casa Civil. Então, nesse momento, se alguém vier para cá, nem chamando mãe de Ná vai poder te dizer quem é que pode ser o governador do mandato tampão. Quem fizer isso nesse momento tá chutando, porque tem alguns nomes, nenhum é forte o suficiente para você dizer que é favorito, e agora a eleição do Rio de Janeiro tá uma loucura. O prefeito Eduardo Paes, que jurou pelo Vasco da Gama, jurou pro Rei Momo, jurou pro não sei o que mais, que não ia sair da prefeitura, todo mundo sabia, saiu e deixou a prefeitura pro prefeito mais jovem da história do Rio, que é o Eduardo Cavalieri, 31 anos, acabou de assumir. No Estado, quem está nesse momento como governador é o desembargador Ricardo Couto, do presidente do Tribunal de Justiça, e ninguém sabe quem será o governador. Então, nesse momento, eu pedi para fazer isso na Band lá no Rio. A gente vai à rua e pergunta pro cidadão carioca e fluminense: quem é o prefeito? Ninguém sabe. Quem é o governador? Ninguém sabe. Quem vai ser o governador? Ninguém sabe. Então, assim, o Rio de Janeiro, meu irmão, não é pra amador, como a gente fala. É brincadeira, cara.
É isso aí. Bom, o Rodolfo está contando pra gente o que está acontecendo. No Rio é difícil mesmo, acho que o legislador, quando colocou lá a linha sucessória, ele não imaginava, né? Falou, vamos colocar até o presidente do TJ, tá bom. E essa situação atípica agora também de termos que escolher um governador nessas circunstâncias, com questão de compatibilidade e outros meandros que estão sendo aventados aí pela justiça, que tem que interpretar a legislação. É bom ficar de olho nessa turma aí, viu? Porque, afinal de contas, ele não foi cassado, não teve o mandato cassado, né? Continua deputado estadual, o presidente licenciado da Assembleia Legislativa, e quem sabe, olha, é preciso que os cariocas, os fluminenses, né, fiquem de olho nesse risco aí de ter uma figura como ele no governo do Rio de Janeiro. E tem os recursos ainda, né? Os recursos que estão rolando solto agora em Brasília para tentar reverter tudo, né? Vamos ver. A casa fica no alto da favela do Vidigal, na zona sul do Rio, numa área que tem atrações turísticas. São 3 andares com 8 quartos, piscina e churrasqueira. E 3 câmeras de segurança registram boa parte da movimentação dos hóspedes. As imagens que elas gravaram no último fim de semana você vai ver com exclusividade nesta reportagem. Isso deve estar dando infiltração. Ela está num local bem estratégico do Vidigal, próximo da área de mata, de difícil acesso para a polícia, facilitando fugas. A casa recebeu traficantes e assassinos para a festa de aniversário de uma criança de 3 anos, filha de Edinaldo Pereira Souza, o Dada. Dada tem condenações por tráfico e homicídio que juntas chegam a 68 anos de prisão. Ele fugiu da cadeia de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, no fim de 2024. Segundo investigações do GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, desde então, o traficante se esconde na favela da Rocinha, bem perto do Morro do Vidigal. E ele paga? Paga sim, é feito um pagamento para ele se manter na Rocinha. Dada também pagou pelo aluguel da casa. O parceiro alugou essa aí o quarto dele é bolado, né? Essas imagens exclusivas da operação que tentou prender a quadrilha mostram o quarto reservado ao traficante. Isso aqui é o presidencial. Gostou, chefe? Daqui a pouco você vai conhecer melhor a suíte presidencial. E um detalhe dela que faz toda a diferença. O bando de Dada ficou na casa entre sábado, 18 de abril, e a madrugada do dia 20, segunda-feira. Dias antes, outros traficantes fortemente armados estiveram no local. Segundo um deles, a estadia criminosa tem uma regra básica. Aí, aqui não pode ficar de tudo, não. Esta imagem, também anterior à chegada de Dada, mostra bandidos guardando um fuzil num quarto. Eles não ficam com armas, mas eles confiam em quê? Eles confiam no próprio tráfico do Vidigal. Eles estão dentro de uma comunidade bastante vigiada por eles mesmos. A casa é devidamente preparada para o fim de semana festivo. Faxina geral, cloro na piscina, mesas para o churrasco. Dada chega escoltado, é o homem sem camisa e o único desarmado. Ele chega com cerca de 12 homens ali, 12, 14 homens, portando fuzis, né? A gente percebe pelo menos 20 fuzis dentro da casa. E drogas à vontade, inclusive na frente das crianças. Aqui o próprio Dada aparece fumando maconha. Foragidos perigosos participam da festança, como Edson Santos Cruz, conhecido como Gana ou Bomba. Procurado por homicídio, atua na região metropolitana de Salvador. Este outro é Cirlon Rosário Dias Silva, que fugiu da cadeia junto com Dada. É acusado de homicídio, crimes ambientais e ataques armados a agentes públicos. Apesar de tanto bandido junto, o tráfico nem sempre é assunto nas conversas. Filha! Mas, de vez em quando, eles falam dos negócios ilícitos. Onde o Dada chega, o grupo se reúne. E certamente eles tratam do tráfico de droga e da criminalidade. A festa de aniversário propriamente dita é no domingo. Tem algodão doce, pula-pula, refrigerante, energético e uísque. Não, ei! O uísque é meu! Eu também quero!
O ponto alto do aniversário acontece ao lado da piscina. A festa lá no alto pode ter acabado antes da hora. Após 2 dias de comemoração, os bandidos abandonaram a casa calmamente, na calada da madrugada de segunda-feira. Cerca de 3 horas depois, a polícia chegou ao local. Vazamento de informação ou apenas uma grande coincidência? Inicialmente, a gente não trabalha com essa hipótese de vazamento. Lógico que é algo que está sendo investigado ainda. Nós temos uma seriedade muito grande no trato da informação, no planejamento e na execução das operações. E o nosso histórico, dos últimos meses, últimos anos, demonstra isso. Agora você vai ver a suíte de Dada. O diferencial não é o luxo, é o que está atrás dessa porta. Também não são os canos nem os compressores dos aparelhos de ar-condicionado, mas sim uma passagem secreta para quem tem que fugir pela mata. Só que Dada e seu bando, quando deixaram a casa, puderam sair pela porta da frente. Quando agentes da Polícia Civil do Rio chegaram, traficantes que dominam a Rocinha e o Vidigal atiraram contra o helicóptero. Os policiais revidaram. Cerca de 200 turistas que tinham subido o morro para ver o sol nascer ficaram presos lá em cima até os tiros cessarem. Já o traficante Dada continua solto. Quando estava preso em Eunápolis, Dada conseguia regalias de todo tipo, e não só para ele. O bandido Cirlon, que você viu no início da reportagem, fez o velório de uma das avós acontecer dentro do conjunto penal. Depois o caixão saiu, normalmente aí para seguir o trâmite normal do funeral. Segundo as investigações do Ministério Público da Bahia, o ex-deputado federal Uldorico Júnior, hoje no PSDB, mandava no presídio. Promotores dizem que foi ele quem conseguiu a nomeação da policial penal Joneuma Silva Neres para a direção da cadeia de Eunápolis em 2024. No dia 12 de dezembro daquele ano, Dada e mais 15 presos fugiram. Em depoimento ao MP, num acordo de delação premiada, Joneuma acusou Uldorico Júnior de ter recebido dinheiro em troca da fuga. O combinado eram 2 milhões, inicialmente eram 3, e receberia seria Uldorico e Gedel. Mas eu não posso afirmar que eles receberam a totalidade. Gedel é o ex-ministro e ex-deputado federal Gedel Vieira Lima, que, segundo o Ministério Público da Bahia, está sendo investigado neste caso. E a ex-diretora Joneuma cumpre prisão domiciliar. Investigações do MP mostram que ela e o ex-deputado Uldorico tiveram um relacionamento amoroso. Joneuma teve uma filha. Ela afirma que Uldorico é o pai e entrou na justiça com um processo de reconhecimento de paternidade. Durante as investigações, promotores descobriram ainda que Joneuma se relacionou com Dada dentro da cadeia. Ela nega. Em nota, a Defensoria Pública diz que atuou na defesa de Joneuma no processo sobre a fuga do conjunto penal de Eunápolis, no qual foi celebrado o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. A Defensoria diz também que ela colaborou com as investigações. Na semana passada, o ex-deputado federal Uldorico Júnior foi preso. Em nota, os advogados dele afirmam que as alegações da delação são falsas, o que, segundo a nota, será provado. Os advogados afirmam ainda que Uldorico jamais teve conhecimento de plano algum de fuga, nem recebeu dinheiro nenhum por tal fato, e que ele está colaborando com a justiça para que a verdade prevaleça. Já a defesa do ex-ministro e ex-deputado Gedel Vieira Lima chama de insustentável a delação premiada de Joneuma, que sequer afirma ter tido qualquer contato com ele, limitando-se a afirmar o que teria supostamente ouvido de outro réu. A defesa afirma que Gedel jamais teve qualquer participação ou ciência dos fatos em apuração. No sul da Bahia, Dada controla a facção PCE, Primeiro Comando de Eunápolis. A região enfrenta disputas cada vez mais sangrentas entre facções que impõem toque de recolher, cometem todo tipo de crime e executam policiais. Tudo
Tudo isso porque, ao fugir para o Rio, Dada se aliou ao Comando Vermelho. Se tornou mais violento ao se aliar. Existe sim uma diretriz de seguir o modelo que é aplicado nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro. Isso é um impacto muito grande para o Rio de Janeiro, porque imediatamente a gente tem muito mais criminosos armados aqui. Provavelmente na Rocinha, cerca de 1.000 homens armados. Isso acelera esse intercâmbio do crime. O que eles veem aqui, que é uma violência extrema contra a polícia, táticas de guerrilha, barricadas, seteiras, explosivos improvisados, rapidamente eles passam a empregar nos seus estados de origem também, aumentando muito os desafios daquelas forças de segurança. Rio de Janeiro is taking the lead, not in the sense of doing it alone, but in the sense of understanding its role and recognizing that the epicenter of this problem plaguing Brazil is Rio de Janeiro, and that we will not shy away from doing our part. Yesterday, we delivered a hard blow to crime, showing that we are capable of winning battles, capable of playing our part, but we also have the humility and certainty to recognize that this war will not be won alone. What are the indications that lead me to believe that they were all criminals? To be quite honest with you, the conflict wasn't in a built-up area. It was all in the woods. So I don't believe anyone was just strolling in the woods on a day of conflict. And that's why we can easily classify them. And if there's any error in classification, it's certainly residual, which is insignificant. Temos condições de fazer o nosso papel, mas temos a humildade e a certeza de também reconhecermos que essa guerra não será vencida sozinhos.